Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à grande aula tão esperada, a construção de um plano perfeito para você emagrecer em 2023. Nessa aula eu vou te ensinar o que você precisa literalmente para conseguir construir um plano que esteja adaptado para a sua realidade, para você conseguir emagrecer com saúde, sem precisar abrir mão da sua vida social, sem precisar abrir mão dos alimentos que você gosta de comer. Eu vou te mostrar que sim, é possível emagrecer com uma liberdade, é possível emagrecer com tranquilidade, sem sofrimento, sem, fazer sacrifícios, fazer loucuras e viver naquele grande ciclo. Então a gente começa aqui essa aula com um direcionamento. Para quem quer essa aula? Então, se você está pensando em desistir, essa aula é para você. Se você está seguindo um plano e não está tendo bons resultados, não está tendo aqueles resultados que você gostaria de estar tendo, por estar seguindo, né, algo mais direcionado, essa aula também é para você. Quem acredita que a idade é um grande empecilho. Então, se você é uma mulher que tem 40, 45 ou acima disso, e você acredita fielmente que a idade hoje é uma grande barreira, é uma grande corrente que faz você não ter facilidade de emagrecer, essa aula também é para você. Se você já tentou de tudo, sério, dietas, remédios, loucuras, e não consegue manter os resultados ou não consegue chegar aonde você quer, essa aula também é para você. Quem tem crise de ansiedade, quem vive, né, com essa questão emocional aflorada, e por vários motivos isso é manifestado e conduz você a comer porque você quer se acalmar ou porque você quer parar de sentir aquele desconforto da ansiedade, quem vive de fato, né, ansiosa sabe do que eu estou falando, porque eu já fui essa pessoa também. Essa aula também é para você. O que eu vou trazer aqui vai te despertar para várias coisas e vai te ajudar a entender melhor como que você pode trabalhar e como que você deve, né, se alimentar e o que você deve fazer para conseguir superar esse grande obstáculo e começar a controlar esse seu lado emocional. E se você está disposto ou disposto a fazer diferente de tudo que você já fez, essa aula também é para você, porque o que eu vou trazer aqui é diferente de tudo que você fez. Pode ter certeza que eu vou trazer coisas que profissionais e gurus do emagrecimento não falam para você. Eu vou trazer coisas que você faz, que é um grande erro, que impede você de emagrecer. Então, você já vai sair daqui com o que não fazer, os erros que você não deve cometer, conhecimentos que ninguém fala para você, tá bom? E como que eu construo o plano dos meus pacientes. Como que eu faço, passo a passo, o que está por trás da forma que eu penso, os fundamentos, os princípios que eu sigo. Tá bom? Então vem comigo, porque a gente só está começando e eu tenho certeza que o que você vai ver aqui vai ser de grande valia para o teu processo. E se você não está conseguindo enxergar uma solução para o seu problema hoje, para o sobrepeso, para a obesidade, para o problema de saúde, seja o que for, eu te garanto que você vai ter uma luz no fim do túnel no final dessa aula. E eu já venho aqui trazendo, né, alguns cases, alguns feedbacks de pacientes que, ao me conhecerem, ao estar em contato com o plano perfeito que foi criado para eles, houve uma transformação, houve uma grande mudança. E eu quero compartilhar isso com você, porque eu quero que você veja que é possível. Eu quero que você veja que pessoas como você, que viviam com dificuldades, que viviam tentando emagrecer, que estavam pensando em desistir, que não via uma possibilidade de viver uma vida diferente, de viver uma experiência diferente, ao começar a seguir um caminho certo, a começar a entender o que de fato é o processo de emagrecimento, tiveram transformações. E o primeiro case aqui que eu trago no feedback, olha que interessante, essa paciente ela fez low carb por 3 semanas, perdeu 800 gramas. E aí, quando ela começou a seguir o meu planejamento, começou a fazer aquilo que eu falei que ela deveria fazer, ela saiu de 70 quilos para 67 quilos. Parece pouco, Lucas, 3 quilos, sim, mas olha, a pessoa está fazendo low carb. Low carb é magnífico, não é? As pessoas idolatram o low carb, tem pessoas que perdem grande peso com low carb, tem grande resultado, só que não é para todo mundo.
E ela fez 3 semanas de uma dieta que é maravilhosa. E depois ela fez um planejamento para ela que fez perder 3 quilos. Então, isso mostra que aqui é o caminho. Né? E muitas das vezes a gente deixa essa informação, deixa esse feedback que a gente tem do nosso corpo de lado porque a gente acha que é pouco. Só que isso está mostrando o quê? Que você está fazendo certo, que você está no caminho correto. Então, apenas siga. Logo embaixo, eu tenho uma paciente que, quando chegou no consultório, ela já tinha começado a mudar a alimentação, que ela estava querendo emagrecer, e ela relatou que, ainda que, né, ela tivesse mudado algumas coisas, melhorado a alimentação, ela estava vivendo algumas dificuldades, que era a fome, vontade de comer doce e o final de semana. Essas eram as dificuldades que ela estava tendo. Ela tinha conseguido até perder inicialmente uns quilos, mas depois travou por conta dessas dificuldades que ela estava enfrentando. E aí é interessante que a gente estruturou toda uma estratégia, né, para doce, para fome, ajustei a rotina, adaptei um cardápio para o final de semana, e ela vem relatando isso, né, que estava muito feliz pelos resultados. Isso aqui foi um feedback de 30 dias, tá? E ela falou, olha, estou conseguindo seguir a dieta super bem. Ou seja, não estou tendo sofrimento, não estou tendo aquela dificuldade que eu tinha. E eu estou seguindo, inclusive, no final de semana. Isso é uma coisa muito legal, porque o final de semana, para a maioria das pessoas, é um grande desafio, é um grande bloqueio. Porque faz durante a semana, chega no final de semana, extrapola. Só que, na verdade, o final de semana, em muitos dos casos, é um problema porque a semana é ruim, a semana está errada. A semana, a dieta da semana, o que se faz na semana, está comprometido. Então, no final de semana é uma válvula de escape. E aí, as pessoas têm essa dificuldade. No caso dela, ela superou essa dificuldade quando a gente criou uma estrutura voltada para ela. E aqui eu trago um outro feedback que foi uma das transformações mais incríveis, mudanças mais fenomenais que eu tive dentro dos meus atendimentos, que foi uma paciente dos Estados Unidos que me procurou pedindo, pelo amor de Deus, para eu ajudar ela a sair de uma crise de enxaqueca que ela tinha frequentemente, que nem o remédio mais forte, se eu não me engano era morfina, eu não sei qual era, mas eu sei que era muito forte, não solucionava o problema dela. E aí, né, ela veio aqui e me traz um feedback. Essas duas conversas aqui, né, é a mesma conversa, eu só simplesmente cortei. Mas olha só que interessante. Olha que ela vem falando, olha, eu aprendi muito com você. Ficou muito mais fácil de comer direito, comida de verdade, e controlar o peso. Mês que vem, faz 2 anos, olha isso, 2 anos, né, que a gente trabalhou junto, e desde então a vida mudou. Nunca mais teve as crises de enxaqueca constantes todos os meses, e a vida dela mudou depois da consultoria. E aqui eu quero mostrar para você 2 coisas. Como o tempo ele é fundamental, não foi 2 meses, não foram 2 dias e não foram 2 semanas. Foram 2 anos. 2 anos seguindo, caindo, levantando, acertando, errando, aprendendo, modificando, até que ela aprendeu literalmente, né? E ela vem aqui relatando na outra conversa, só para abrir um parênteses, ela tem 48 anos, olha, ela fala aqui, ela tem 48 anos, então lembra que eu falei lá, essa aula é para você que acha que a idade é um empecilho? Ela tem 48 anos, tá? E aí, logo depois, ela vem falando aqui de um aprendizado que ela teve, né, com a nossa consultoria, que foi aprender a comer, que foi aprender a lidar com os desafios. Ela era dos Estados Unidos, ela é, na verdade, dos Estados Unidos, e a família dela mora aqui no Brasil. Então, ela fica alguns anos, né? Tem vezes que é 2 anos, tem vezes que é 5 anos, no caso aqui, que ela ficou 5 anos sem ver a família. E quando ela vem, ela busca vir no Brasil no final do ano, né? Nessa questão das festas e tudo mais. E aí ela veio para o Brasil, nessa época que ela mandou essa mensagem, ela tinha vindo para o Brasil, e ela falou, Lucas, eu estou desesperada, me ajuda, eu vou para o Brasil, cara, eu vou ficar sem saber o que fazer, porque caramba, tem coisas que eu adoro e vou na casa de família, e você já imagina como deve ser, 5 anos sem ver a família. Cara, não vai ter como me manter. Eu falei, olha, relaxa, fica tranquila, aproveita, só que eu quero uma coisa de você.
eu quero que você vá consciente, eu quero que você vá, primeiramente, em paz com isso, tá tudo bem, aproveita. Só que aproveita consciente, aproveita controlando, porque muitas das vezes o pensamento nosso é o seguinte: ai, agora eu vou viajar, vai tudo embora. Aí você extrapola, tá errado. Esse pensamento te leva, de fato, a jogar tudo fora. Mas agora, quando você vai em paz, quando você vai consciente, fala assim, cara, tá tudo bem, tô seguindo a rotina, né, tô fazendo certo, vou aproveitar controladamente, não vou me enfiar o pé na jaca, vou chutar o pau de longe, vou aproveitar e ponto. E aí ela me relata aqui, né? Ela comeu pra caramba, né? Doces, comida da mãe e tal, sem neura do jeito que você me aconselhou. Eu falei para ela, vai em paz, vai tranquila. E ela veio aqui relatando, se eu não me engano, ela ficou 30 dias no Brasil, e ela falou, olha, eu vim, né, com 5 quilos a mais. E é interessante a gente olhar isso e falar assim, nossa, 5 quilos é muita coisa. Mas existe um grande acúmulo de água aqui, né? Até por conta dessa transição, né, de avião e tudo mais, dependendo de quando ela pesou, provavelmente ela pesou quando chegou lá nos Estados Unidos. Então tem muito disso, né? Mas tá tudo bem, o peso vai aumentar e tá tudo certo. O importante é o que você vai fazer posterior a isso. E ela vem e fala, olha, voltei para o plano, academia, em 40 dias perdi 7 quilos. Ou seja, ela perdeu o que ganhou e ainda emagreceu mais. E ela vem agradecendo, né, pelo que aconteceu. Então, assim, o que eu quero trazer aqui para vocês, primeiramente, já trazendo o direcionamento de um acompanhamento, como faz diferença. Então, talvez você hoje pense em desistir, talvez hoje você não esteja tendo resultado, ainda que esteja seguindo um plano, um papel, talvez falte direcionamento, um acompanhamento para você, tá? E aí, aqui na outra conversa, ela vem, mandou umas fotos do que ela estava comendo, né, comida de verdade e tal, ela vem falando, né, que nunca mais ficou sem o suco verde que eu passava para ela, né? É uma pessoa de 48 anos, muito mais saúde e disposição do que mulheres de 38 anos, e ela não compra mais biscoito, doce, salgadinho, embutidos, enlatados, que eram coisas que ela comprava muito, mas que ela agora compra coisas naturais. E olha, sem sofrimento. Quando a gente sai, quando estou no encontro social, eu me permito comer um doce, uma pizza, uma comida mais calórica, é tranquilo, é libertador. Saber que a gente come sem culpa e sem a preocupação que aquela comida vai te prejudicar, porque você está a maior parte do tempo comendo certinho. 2 a 3 litros de água por dia, que também era uma coisa que ela não fazia. Então aqui eu já começo essa aula trazendo para você casos que foram de casos reais de pessoas que foram transformadas. E não sou eu que estou falando, são elas. Pessoas como você, no caso da Estela, né, que vivia com crise de enxaqueca, não conseguia emagrecer, vivia oscilando, vivia com medo de comer, vivia nesse conflito interno de que eu vou sair, eu vou isso, eu vou aquilo. E ela conseguiu, através de um plano perfeito para ela e através de um acompanhamento, de um suporte bem direcionado, sabendo exatamente o que fazer em cada momento. Então, eu trago um outro case aqui, e aí aqui a gente já vem, né, com uma transformação. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui esse... Acho que assim vai ficar melhor. Essa aqui é a Ana, e olha só que interessante, ela vem trazendo, né, um comentário num post que eu fiz uma vez, e ela já vem falando, olha, eu sou prova real, né? Se vocês, inclusive, quiserem lá no Instagram dela perguntarem para ela, fiquem à vontade, mas ela vem falando, olha, mudou minha vida, né? Sem contar que eu nunca passei fome, nem deixei de comer o que eu queria, melhor alimentação. E a Ana, ela é uma mulher que ela teve câncer. Essa foto aqui que vocês estão vendo, né, que ela está mais cheia, que ela está com o rosto mais inchado, mais arredondado, foi um pós-superação de câncer. E a história da Ana é muito triste pelo fato do câncer, mas muito motivadora, porque ela superou 2 estágios. O câncer e depois ela superou o que o câncer causou na vida dela. Só uma mulher sabe o que é você ser uma pessoa bonita, né? Antes do câncer, a Ana é uma mulher que se cuida muito, preza muito pela questão, né, da estética,
do rosto. E, cara, ela passou pelo câncer. A gente sabe o que é o câncer, né? Perdeu o cabelo, começou a ficar inchada, começou a engordar. E também a gente tem aquela dúvida: será que eu vou conseguir passar? Mas ela foi muito crente em Deus. Ela é uma mulher religiosa e ela conseguiu superar, né, de uma forma íntegra, de uma forma com muita fé, de uma forma que, cara, tem que fazer, e ela fez. Só que depois do câncer, quando ela descobriu que ela tinha passado por aquele estágio, ela entrou num outro estágio, num outro sofrimento, que foi o quê? Olha como eu tô, e tinha dúvidas se ela realmente conseguiria voltar a viver a vida que ela tinha antes do câncer. E aí eu conheci a Ana, a gente começou um trabalho, a gente começou um processo, e aí o resultado desse processo foi esse que você está vendo. Através de uma construção de um plano, através de um direcionamento, através de um suporte, porque não adianta você seguir um papel apenas, tá bom? Imagina uma mulher que está desacreditada, que se olha no espelho e vê assim: cara, nunca mais vou voltar, não tenho forças, eu não acredito que eu sou capaz. Eu venci um câncer, mas eu não sei se eu tenho força agora para vencer mais essa, porque foi logo depois. E como um direcionamento, um suporte, que muitas das vezes nós negligenciamos, nós achamos que por não termos a crença de que a gente é capaz naquele momento, a gente leva a acreditar que o outro não consegue ajudar a gente. Mas eu estou mostrando para você que é possível. Porque se a Ana conseguiu superar um câncer, conseguiu superar um pós-câncer e chegar nesse corpo, você também consegue. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. Mas, ó, antes da gente começar o nosso conteúdo, eu preciso ter certeza que você sabe quem eu sou. Eu preciso ter certeza que você entenda como que eu cheguei até aqui e como que eu consegui transformar a minha vida e a vida de todas essas pessoas que você viu anteriormente. Eu quero que você saiba, apesar de eu ser homem, talvez você que esteja me assistindo seja mulher, né? A maior parte do meu público é mulher. Eu quero que você entenda que eu sou um ser humano como você. Eu sou um ser humano que tem dificuldade, eu sou um ser humano que eu caio também, eu erro, eu fracasso, eu acerto. E na minha história, eu vivi muita coisa. Eu não cheguei até aqui já com todo o conhecimento que eu tenho, sem nenhum tipo de problema, né, sem nenhum tipo de dificuldade. Eu passei por muita coisa e todas essas coisas me fez ter um aprendizado muito grande. Todas as coisas que eu passei, eu vou contar aqui para você, como que foi essa minha jornada, me fizeram entender aquilo que você está passando, porque eu também já passei. Eu também já venci na pele muita coisa. E eu quero que você saiba que, como eu falei, eu sou como você. Eu já tive dores, eu já tive dificuldades. Hoje a minha dificuldade já pode ser diferente da sua, mas eu ainda tenho dificuldade. Nós não vamos ficar livres das dificuldades. É interessante que lá atrás eu achava que quando eu tivesse um conhecimento, eu nunca mais ia ter um determinado problema. A verdade é que quanto mais você avança, os seus problemas eles continuam. Eles só são problemas diferentes, dificuldades diferentes. E eu carregava uma dor quando eu comecei. Eu comecei por conta dessa dor. E essa dor foi uma coisa que eu nunca compartilhei no meu Instagram, nas redes sociais. Talvez se você já me acompanha mais tempo, você nunca viu falar isso. Você vai ouvir agora. Mas eu comecei um processo de autocuidado, né, de emagrecimento, de mudar o corpo, enfim, de olhar para a minha saúde e para a minha alimentação como um todo, por conta de eu ter sido largado. Eu tomei um chute na bunda da minha namorada na adolescência. E aquilo me fez tão mal porque não foi o fato só dela ter terminado comigo, mas foi o fato de eu ter tido conhecimento de que logo depois ela estava com um outro cara mais velho, mais maduro, mais forte, e aquilo me deixou para baixo. Aquilo acabou comigo. A pior coisa é você ser trocado. Não sei se eu posso dizer que eu fui trocado, mas a sensação e o sentimento que eu tinha era isso. Era esse, né? E era uma dor. Talvez a sua dor hoje não seja essa, mas pode ter certeza, a dor que você sente é a mesma
que eu sentia, é um desconforto, é uma emoção que a gente leva que deixa a gente para baixo, deixa a gente desanimado. Mas a partir dessa dor, eu utilizei ela a meu favor. Eu falei, eu vou mudar. Então, eu vou me cuidar. Eu vou começar a fazer aquilo que eu não fazia. Eu não gostava de academia. Inclusive, eu era totalmente averso, totalmente preconceituoso contra a academia. Eu falava, esses caras bombados, não. Porque, na época, a minha antiga namorada, né, ela já gostava disso, ela já fazia isso. Ela já cuidava, ela já tinha um olhar sobre isso. Eu nunca, garoto, né, 16 anos, eu nunca me liguei nisso. Inclusive, eu era surfista na época. Eu gostava de fazer atividade, sempre fiz atividade, mas essa questão de corpo, de alimentação, eu nunca me liguei. E eu não estava nem aí para isso, e eu era um pouco preconceituoso. E quando isso aconteceu, eu comecei a olhar. Falei assim, cara, ali vai estar a mudança. De alguma forma, isso vai me fazer crescer, isso vai me fazer mudar. E, além disso, por eu não cuidar da minha alimentação, eu não cuidar, né, do meu corpo em si, eu não ligar muito para isso, eu tinha uma estrutura de composição corporal que tinha gorduras acumuladas em regiões que me incomodavam, principalmente na barriga. Então, tinha aquela famosa pochete que, ao colocar uma camisa um pouco mais justa, ela ficava aparecendo. E aquilo me tirava do sono, me tirava, cara, a paz. Por quê? Um jovem, 16 anos, vai sair, vai colocar uma camisa e fica aquela gordura sobressaindo. Então, essas eram duas coisas que me incomodavam muito e que me fizeram avançar. E logo ao começar o processo, eu acreditei que eu tinha que cortar o carboidrato. Eu acreditava que eu tinha que comer pouco, eu acreditava que eu deveria fazer curas. E, de fato, eu fiz. Eu lembro que, na época que eu comecei, a minha mãe sempre foi uma mulher que tinha uma alimentação saudável. Minha mãe sempre foi essas... Assim como outras mulheres, cara, fazer também loucuras, né? Não comer carboidrato no almoço, comer só salada, proteína. Na época, quando eu comecei, ela já vinha fazendo isso e por isso que eu comecei a partir dali, porque era a primeira pessoa ao meu lado que estava fazendo uma alimentação mais saudável, que se preocupava com isso, e eu copiei e comecei a seguir. Mas ela, na época, tomava de manhã uma mistura de sementes que era a ração. O nome era Ração Humana, nunca me esqueço disso. Não sei se você já ouviu falar, ou, enfim, já teve isso, mas a ração humana era o quê? Era uma série de sementes e de farinha. Então, tinha farinha de chia, semente de girassol, semente de chia, de linhaça, era uma coisa só, botava na água ou no leite e tomava e pronto. Aquela era a tua refeição do café da manhã. Era o famoso suco verde de hoje em dia, né? E aí eu comecei a fazer aquilo. Acordava, tomava a ração, ia para a escola e passava a manhã inteira sem comer nada, com uma fome absurda. Eu vivia com fome de manhã, mas eu estava querendo, né? Quando eu chegava em casa, o que acontecia? Eu batia um prato grande. Imagina um prato de pinhão, é exatamente isso. Era o prato que eu comia. E aquilo ali era repetido todos os dias e, cara, nada acontecia. Nada acontecia. Né? Eu começava ali com aquela ração, comia um pratão, passava a tarde sem comer, ou às vezes quando eu comia um pão, uma coisa, sabe, bem, assim, esporádico, jantava também pra caramba. E aí eu vivia no quê? No ciclo. Eu sofria num determinado momento, recompensava aquilo. Sofria à tarde, compensava aquilo no jantar. E final de semana, a gente nem conversa, né? Final de semana, foi como eu expliquei aqui no início da aula, era aquela super compensação. Pizza, hambúrguer, biscoito, tudo ia, né? E, de fato, ali eu comecei a ver que os resultados não estavam vindo e eu não estava mais aguentando viver aquilo. Por quê? Eu estava sofrendo. Eu estava me abdicando de comer coisas que eu queria durante a semana. Pô, ficar tomando um copo com uma série de sementes, farinha, com água, horrível, sabe?
E aí eu poderia comer um pão, poderia comer uma coisa que eu gostava de comer no período da manhã, mas eu acreditava que aquilo não era, né, bom para o emagrecimento. Eu estava sofrendo de uma certa forma. E o sofrimento que eu carregava, ele era muito maior, mas muito maior do que o resultado que eu tinha. Não vou falar para você que eu nunca não tive nenhum resultado. É claro que a gente tem um pouco de resultado, mas o tamanho do sofrimento é muito maior que aquele resultado e aquilo ali acaba te minando, né? Acaba te corroendo por dentro. E foi a partir daí que eu falei, cara, eu preciso correr atrás de conhecimento. Eu preciso ir além, eu preciso me aprofundar nisso, né? E eu comecei a estudar, eu comecei a entender mais sobre a nutrição, eu comecei a entender mais sobre tudo que envolvia o processo de emagrecimento e eu descobri erros. Eu descobri uma série de comportamentos que eu tive e que eu comecei a ver que muitas pessoas, inclusive a minha mãe, tem caramba, mesmo tendo um baita conhecimento prático, minha mãe era professora de educação física na época, ela também cometia aqueles erros. E aí eu simplesmente comecei a trazer isso para a prática, né? E aí a minha história ela foi evoluindo no sentido de eu entrei na faculdade, comecei a implementar todo o meu conhecimento em mim, comecei a de fato ter uma transformação e comecei a desenvolver uma metodologia de trabalho, uma forma de pensar, uma filosofia diferente daquilo que muitas pessoas pregam na internet. E por isso que eu trouxe, né, um tema aqui que é o que você não sabe, o que os especialistas de gurus não sabem, porque isso que eu vou trazer para você vai além do emagrecimento. Foi uma coisa que eu não aprendi na nutrição. Foi aprendendo sobre o ser humano, aprendendo sobre o cérebro, aprendendo sobre o comportamento, aprendendo sobre psicologia. Então, o que eu trago para você é algo que vai além, é muito mais profundo. E como eu falei, se você conseguir entender isso, conseguir internalizar isso, conseguir prestar atenção no que eu vou trazer para você, muita coisa na sua vida vai mudar. Então, eu já começo aqui com os erros que você não pode cometer, que você não deve cometer, e provavelmente você já comete esses erros, ou já cometeu, mas a partir de agora isso vai mudar. Então, o primeiro erro é você querer fazer tudo de uma única vez. E quem faz tudo de uma única vez simplesmente desiste. Aumenta a frustração, aumenta a vontade de comer doce, a dificuldade de se manter no processo. Por quê? Eu vou explicar. E talvez você esteja pensando, o que é isso, Lucas? Não entendeu nada disso aí. O que é isso? Me explica. Isso aqui é a explicação do porquê que você desiste, você se frustra, você tem mais vontade de comer e você tem dificuldade no teu processo. Isso acontece muito agora, no início do ano, né? E é por isso que eu resolvi fazer essa aula trazendo justamente, vamos construir um plano perfeito para você. Porque eu sei que você vai começar o teu processo agora, porque é início do ano, você quer fazer diferente e está tudo bem. Eu sou super a favor, mas pelo menos comece da forma correta. Comece fazendo da forma que vai te trazer um resultado. E esse gráfico aqui, ele ilustra o quê? Ele ilustra 3 tipos de intensidade. Então, o verde é uma intensidade baixa, que você tem um tempo maior. O amarelo já é uma intensidade intermediária, que já tem um tempo menor do que o verde, né, comparando. E a gente tem o vermelho, que é uma intensidade alta, com um tempo bem curto, comparando aos outros 2 modelos ali. E quando você quer fazer tudo, então trazendo isso para a prática, você estava ali, caramba, eu vou ser muito conservador. Vamos supor que você estava em 2022 totalmente largado. Não vou nem falar que nos últimos 10 anos você estava largado, mas vamos falar que em 2022 você estava largado, você não cuidou muito da sua alimentação, você ficou sedentário, focou muito no trabalho, na família, e você ganhou aí uns 10 quilos no ano, tá bom? E aí, em 2023, em janeiro, você fala assim, olha, agora eu vou mudar esse cenário, agora eu vou cuidar da minha saúde, agora eu vou começar realmente a perder esse excesso de peso. E aí, o que você faz? Você já começa tirando os alimentos, você já começa fazendo atividade física todo dia, você já começa a fazer coisas que você não fazia.
Então, o que você está fazendo aqui? Você está jogando uma intensidade, uma dificuldade muito grande, que é o vermelho. E você tem que entender que você tem uma capacidade. Você tem uma capacidade hoje. Se você é uma pessoa que está iniciando, você tem uma capacidade X. Se você é uma pessoa que está no intermediário, já tem tempo que está no processo, você já tem uma capacidade diferente. E aí, o que você faz? Você se coloca num cenário e o nível de dificuldade é muito grande comparado à sua capacidade de sustentar aquilo. E aí, o que acontece? Você dá um sprint, você joga lá em cima, só que você não sustenta o tempo. E aí você tem curto período de duração, que é uma semana, 2 semanas, um mês. Geralmente não passa de 2 meses. Geralmente não chega nem ao mês, mas tudo bem. E aí você tem você passa por isso, né? Você desiste. Então você começa janeiro com lá fazendo dieta, zerando carboidrato, fazendo detox e pá e pum. Chega no final de janeiro você tá, não aguento mais. Aí você se pesa, perdeu 1, 2 quilos. Aí entra naquela questão que eu falei, né? O nível de sofrimento é muito maior que a perda de peso. E não que perder 2 quilos é ruim. Dependendo do contexto, cara, você está no caminho. Mas, comparando com o que você está fazendo, de fato, é muito ruim. E aí você tem essa frustração, você tem essa desistência, você tem essa dificuldade de se manter no processo. E também esse nível, né, de intensidade te gera muito estresse. O que acontece? O estresse te dá vontade de comer, principalmente doce, porque o doce alivia, o açúcar traz essa sensação. Então, nunca comece querendo fazer tudo de uma vez. Uma das coisas que eu falo sempre para meus pacientes é que o processo, o processo de emagrecimento é igual um jogo de cartas. Você tem que jogar uma carta de cada vez. Você tem que ter inteligência, você tem que pensar para que você consiga vencer o jogo. Então, o primeiro erro que você não deve cometer é querer fazer tudo de uma única vez, tá? O segundo erro é restringir, deixa eu botar aqui para baixo, é restringir alimentos que você tem o hábito de comer sempre, cara. Imagina que você comeu o ano inteiro, arroz, feijão, pão, um chocolate, tomou sua cerveja no final de semana, tomava um vinhozinho, o marido com a esposa. Frequentemente tinha aquele encontro lá com a rapaziada do trabalho, né? Tinha ali uma festa que você gostava de ir. Imagina, 2022 você, cara, aproveitou, né? Sempre quando era convidado, uma situação legal, você ia. Aí você chega em 2023 e fala, não vou mais comer, não vou mais fazer, não vou mais isso. O que você está fazendo? Cara, você está se colocando numa prisão. E quem se restringe muito, quem se limita muito, passa, né, por uma dificuldade de manter. Você imagina você tomar o suco detox de manhã, ou comer um ovo, almoço, salada e frango, à tarde uma fruta e à noite uma sopa. Caramba, quem dá conta disso? Sendo que até semana passada você estava comendo pão com manteiga, ou pão com ovo, você comia arroz, um feijão, uma batatinha, né? Você, putz, aproveitava, você era feliz com a tua alimentação. E agora, de fato, você tem uma medida extrema que te leva a ter um cenário extremo, a ter um sentimento e emoções extremas, ação e reação. Você tem que entender isso. E aí sim, você vai ter dificuldade de manter o plano, você vai ter vontade de comer aquilo que você comia, isso é natural. Você vai ter compulsão alimentar, porque no momento que você para de comer algo que é gostoso, então vamos supor, você comia um doce. Na hora que você para de comer doce, pode ter certeza, você vai voltar a comer em algum momento. Eu falo isso por experiência própria, tá bom? Eu fiquei 8 meses sem comer açúcar. E eu acredito, isso foi ano passado, final do ano. Né? Final do ano, ali no período final do ano. Eu fiquei 8 meses. E, cara, não adianta. Eu até consegui passar aniversários, eu consegui passar por vários momentos sem comer o doce. Mas chegou no final do ano, é inevitável aquela festa, aquelas confraternizações. Cara, eu comi. E quando eu comi, pronto. Eu passei por um período que compensou todos os 8 meses que eu fiquei sem comer. Eu tive compulsão.
Eu comi demais. E por que que isso acontece? Porque o açúcar ele é uma droga, né? Não só o açúcar em si, mas a combinação do açúcar, gordura e o sal, que é a combinação dos alimentos industrializados, dos alimentos palatáveis, eles têm uma reação no teu cérebro que é aquela reação que te gera satisfação, bem-estar, plenitude. E te faz querer sempre comer mais, porque essa combinação, ela meio que engana o teu sistema e leva você a querer mais, 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 até mesmo quando você já está saciado. E isso aconteceu comigo. Então, quando você fica muito tempo sem comer aquilo, você sensibiliza mais essas células. Essa reação, quando ela acontece, cara, acontece 2 vezes mais intensa. Então, é aquela situação que você come um pedaço, nossa, quero comer mais, e você come, 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 e você tenta parar e você não consegue, e isso vai te amarrando, porque e agora, e amanhã, e depois de amanhã, e vai, e você, quando você não consegue sair dessa teia, né? Eu falo que é a teia. Você está cada vez mais enclausurado, você está cada vez mais preso, você não consegue sair. Então, restringir alimento é a pior coisa que você pode fazer. Eu nunca falo para os meus pacientes restringir alimentos. O que eu falo é, você precisa modificar os alimentos. Você precisa agregar nutrição nas suas refeições. Então, se você é uma pessoa que come, por exemplo, pão com manteiga, troca essa manteiga por um requeijão, ou se vale muito para você, diminui a manteiga, coloca um ovo, coloca uma fruta para agregar valor, coloca uma fibra nessa refeição. Se você é uma pessoa que gosta de bolo de manhã, cara, qual é a quantidade? Vamos reduzir esse bolo, né? Porque às vezes a pessoa, por conta de ter o açúcar, essa combinação, ela come demais. Normal. Diminui, troca ele por um outro. Às vezes a troca já vai te satisfazer. Então isso é inteligência. Você não precisa ser extremista, você não precisa ter um comportamento extremo acreditando que aquela extremização que você está fazendo vai te dar resultado. Não vai. É uma ilusão. Você pode ter no início, mas é uma ilusão. Então não faça isso. Não cometa esse erro. O terceiro é dizer que agora vai, segunda-feira eu começo, depois disso eu faço. Não cometa esse erro, sério. Não cometa esse erro. Sabe por quê? Quando você fala para você que 2023 vai ser um ano que em janeiro você começa, que segunda-feira você começa, você está viciando. E eu falo isso pela experiência que eu já venci. Eu já fui o cara que eu falo segunda-feira eu começo. Eu já fui o cara que eu falei depois da Páscoa eu começo, depois do Ano Novo, depois eu já fui esse cara. Só que estudando mais sobre comportamento, né, os nossos comportamentos, como o cérebro funciona, eu comecei a entender que quando você fala ao dia eu começo, você está passando uma informação que é o seguinte: lá eu vou começar, então aqui, agora, eu vou aproveitar ao máximo, dependendo da margem de tempo até aquele dia que você fala que vai começar, você já vai chutando balde todos os dias. Então, você vai criando uma cratera gigantesca. E quando você, de fato, começa, você passa uma informação de que agora tudo muda. É o famoso 880, né? É o famoso mudar o jogo como você querendo fazer tudo, como o primeiro erro. Então você fala assim, agora eu comecei o meu processo, então eu não posso isso, não posso aquilo, você extremiza de uma certa forma. A informação que você passa é, agora vai ser dessa forma. E quando aparece um obstáculo, então o que pode ser um obstáculo para você? Teu marido ou a tua esposa fala assim, cara, vamos comer vamos sair para jantar? Você fala, não, estou de dieta. Ou quando teu amigo do trabalho fala assim, poxa, vamos ali tomar um chopp? Não, estou de dieta. Ou quando tua filha fala, mãe, vamos tomar um sorvete? Não, estou de dieta. Ou então você leva ela, mas você fica lá se segurando, suando frio porque você está sendo tentada a querer comer. Porque você passou a informação para a tua mente de que você começou uma coisa. E eu trouxe aqui, né, um slogan que é bem legal, e essa é a mentalidade que você tem que ter. Não é começar uma dieta, é começar um estilo de vida. O processo de emagrecimento ele é uma consequência daquilo que você vive. E isso, esse comportamento de começar algo agora, você começa com uma motivação acima do normal. É uma motivação que ela dura pouco tempo.
Então, você começa focada, você tem resultado, você consegue sustentar loucuras, você consegue fazer loucuras, mas isso acaba. E aí você tem um resultado e depois você começa a perceber que as coisas estão ficando difíceis de se manter. É um pedaço de um doce que você acaba comendo, é um dia que você deixa de fazer, é uma situação na qual você estava abrindo mão e agora você não abre mão, e aí você extrapola. Então você começa a, a, a ter pequenas recaídas, né? Pequenas quedas que vão te machucando e você vai perdendo forças. Você vai ficando frustrada, você vai vendo que você não está conseguindo manter. E isso vai abrindo, eu costumo dizer que isso são cortes que você vai fazendo em você. E quanto mais você corta no mesmo lugar, mais aquele corte vai ficando profundo e mais dor você vai sentir até que você para, até que você desiste. E você acaba vivendo num ciclo vicioso também do que erra, se arrepende, compensa. Através dessa compensação, sofrimento, né, que você restringe, você limita, você come pouco, e aí você compensa aquele sofrimento. Então, dia de semana, eu acabo restringindo, fazendo demais, chega na sexta-feira, não aguento mais viver assim, não aguento mais viver essa dieta. Final de semana, chuto o balde. Aí você compensa aquele sofrimento. Domingo, cara, não precisava disso. Se arrepende. Segunda-feira eu começo e começa com o pé no acelerador querendo restringir. É um ciclo vicioso. Quem aqui já não viveu isso? Se você já tentou emagrecer várias vezes, você provavelmente caiu nesse ciclo. E eu sei exatamente a dor que é, porque eu vivi muito isso. E o quão difícil é sair dessa compulsão. O quão difícil é sair desse ciclo, principalmente quando isso vira um hábito, que já acontece automático. É doido demais. É doido demais. E aí você, né, como eu falei, você desanima, que você acaba saindo por conta da festa, TV e tudo mais, você desiste por conta de não manter. E você acredita que você não é capaz. Quem aqui, né, e eu vou levantar a mão porque eu já venci, quem aqui não teve a sensação de que eu não sou capaz, eu não nasci para isso, né? Você começa a vestir essa ilusão, você começa a vestir isso na tua imagem de que você não nasceu para emagrecer, para ser magra. Você não nasceu para ser uma pessoa saudável. Você não emagreceu para viver igual uma pessoa magra. E aí você começa a aceitar aquela situação, aquela condição. E aí você literalmente perde forças, perde a esperança de conseguir um dia poder vestir a roupa que você quer, poder comprar a roupa que você quer, poder curtir um momento na praia sem ter vergonha do seu corpo, poder ter um momento mais íntimo sem ficar se preocupando com teu corpo, com teu marido, com a tua esposa. Quantas mulheres eu já não ouvi falando, eu faço sexo com meu marido de luz apagada, eu tenho vergonha de ficar nua para o meu marido. Quantos homens eu já não escutei falando que tinha vergonha do corpo, que não conseguia ver as partes íntimas por causa da barriga. Isso é uma verdade. E tem muitas pessoas que têm vergonha disso, de comentar isso. Só que se você passa por isso, você tinha que ter vergonha de não fazer nada para mudar isso. Porque isso tem uma solução. E você não merece viver assim. Então, não cometa esse erro de falar, segunda-feira eu começo, tal dia eu começo. Não, muda isso. Você não vai começar nada. Você vai passar a viver um estilo de vida diferente. Tá? E aí, eu venho com outro, que é querer resultados diferentes sendo a mesma pessoa. E Einstein já falava isso, né? Loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Eu troquei um pouco aqui, né? Mas tem o mesmo sentido. Se você não mudar a pessoa que você é, você não vai conseguir ter um resultado diferente. E aqui cara, quando eu entendi isso, quando eu ouvi essa frase, nesse modelo de ser uma pessoa diferente, muita coisa mudou na minha vida. Porque a gente não aprende isso, né? A gente não entende que o resultado que a gente tem é uma consequência de quem nós somos.
que está refletido nos comportamentos que a gente tem. E aí, o que a gente fica prestando atenção? A gente fica prestando atenção naquilo que vai me emagrecer. É na dieta, é no remédio, é na X, Y, Z. Mas a gente não para prestar atenção em quem nós estamos sendo. Nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, nossos vícios, nas nossas crenças. Então, a mudança ela não acontece de fora para dentro. A mudança ela acontece de dentro para fora. Não adianta hoje você querer emagrecer, você querer melhorar a sua saúde, você querer viver diferente se você não mudar os seus vícios. Se você não largar os seus vícios. Vícios esses que foram construídos quando você era pequeno. Vícios esses que foram introduzidos em você. E aí você acredita que você não consegue comer uma fruta. Ah, eu não gosto. Ah, eu não faço isso. Você não faz porque você está com isso enraizado dentro de você. E talvez o resultado que você busque hoje vai exigir que você mude a pessoa que você é. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte, olha, você quer ter um corpo X, né? Você quer viver uma experiência Y, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. A pessoa que está vivendo exatamente o que você quer viver, uma pessoa magra, por exemplo, ela não é uma pessoa que bebe 20 cervejas no final de semana. E nada de errado, tá? De você beber 20 cervejas. Só que beber 20 cervejas vai te dar o resultado X. Não vai te dar o resultado Y. E aí você tem que escolher se você quer continuar sendo essa pessoa que bebe 20 cervejas ou você quer ser uma pessoa que bebe 5 cervejas e consegue viver aquela experiência X. Porque quando você não internaliza isso, quando você não entende isso, você vai viver sempre dando burro em ponta de faca. Você vai estar sempre batendo a cabeça no muro. Porque você está tentando fazer uma coisa querendo um resultado que não é aquela coisa que vai te dar. E aí vem aquela frustração. Eu faço tudo certo e não tem resultado. Está errado, você não faz tudo certo. O que você está fazendo está te dando os resultados que você tem hoje. E isso está para tudo, tá bom? Não está relacionado só à alimentação. Está relacionado na percepção que você tem sobre investimento, o quanto você merece. Eu vejo pessoas que querem mudar, que estão... Eu recebo isso, tá bom? Eu recebo mensagem de pessoas, Lucas, eu estou com gordura no fígado, eu estou já, caramba, 1 milímetro para me tornar diabética, eu estou com pressão elevada, eu estou com toda ferrada de saúde. Mas a pessoa, ela tem a percepção de que ela vai mudar com milagre, sabe? Ela não investe nela, ela não para avaliar as finanças delas e, sei lá, parar de comprar, sei lá, vou parar de comprar carne, vou economizar na carne para pegar esse dinheiro e investir em mim, investir na minha saúde. Eu vou parar de pedir iFood, vou pegar esse dinheiro e vou investir em mim, vou investir na minha saúde, vou investir no acompanhamento, vou investir... Não tem. Ou seja, ela não está moldada a pensar dessa forma. Ela acredita que ela não tem dinheiro para investir nela. Então, veja, eu preciso me tornar uma pessoa diferente. Cara, eu preciso pensar diferente, eu preciso agir diferente. Isso aqui é só um exemplo. A gente tem exemplo de exercício. É a pessoa que não gosta de academia, mas ela não consegue ver que ela não precisa de academia. Eu vou mostrar um case aqui para vocês de resultado que não foi com a academia. Ela não consegue ver que caminhando ela consegue ter um baita de um resultado, desde que ela tenha um plano, desde que ela tenha todo um caminhar direcionado àquilo. Então, você precisa olhar para isso agora. No final da cela, você fala assim, cara, quem eu estou sendo? Quais comportamentos que eu estou tendo? Qual a forma que eu estou pensando? Porque de nada vai adiantar você ver essa aula se você não entrar. Caramba, eu poderia falar que isso aqui, de repente, fosse o ponto central. Que a mudança começa de dentro para fora. Então, comece olhando para dentro de você. Tá bom? E aí, a gente pode até fazer uma congregação de não ter um real sentido, sabe? Porque quando você não tem essa consciência de que as coisas começam de dentro para fora,
dificilmente você vai ver um real sentido para você estar fazendo aquilo. Eu recebo alguns pacientes, às vezes: "O que que você quer?", "Quero emagrecer". Cara, quando eu pergunto qual é o seu objetivo, a pessoa fala: "Emagrecer", ali eu já sei que ela está totalmente automatizada, que ela não está tendo noção do que ela quer e que ela está viajando. Preste atenção nisso aqui. O processo, ele é um processo de mudança. E aí, como eu falo, né, a forma que você enxerga, que você vê, é algo muito profundo. Quando você não emerge nisso, né, porque emagrecimento é a ponta do iceberg. Então, quando você está na ponta do iceberg, não é nada. E aí é o famoso emagrece e engorda. É o famoso começa e desiste, porque não está atenta à profundidade que tem, ao que precisa ser feito literalmente. Que não é só sobre alimentação. A alimentação também é a ponta do iceberg. Mas quando você fala, eu quero emagrecer, e você não aprofunda, e talvez, gente, olha, não aprofundar tá muito relacionado também a um bloqueio de não sofrer, tá? Talvez você já tenha feito isso inconsciente, e talvez você faça isso hoje inconsciente. É só uma defesa do teu organismo, do teu cérebro, de não levar você ao sofrimento. Porque o que é encontrar um real sentido? Olha, eu quero emagrecer porque eu quero ser uma esposa melhor. Eu quero emagrecer porque eu quero ter uma autoestima melhor. Eu quero render mais no meu dia. Eu quero brincar com meu filho. Eu quero ver meu filho crescer. Eu quero poder vestir a roupa que eu quero e não aquela que serve. Eu quero ter mais saúde. Eu quero ter disposição. Eu quero ter libido. Eu quero dar prazer ao meu marido, à minha esposa. Se você não encontra o real sentido, e esse sentido ele não pode só vir à tona, porque se você só traz ele à tona pensando, ele vai embora porque você vai entrar no modo automático. Você tem que registrar isso, você tem que ver isso todos os dias, você tem que jogar isso na tua mente toda vez, todo dia. Todo momento você tem que lembrar disso quando tiver difícil. Quando você for testado, quando você tiver que falar não, você tem que lembrar o porquê que você está fazendo. Por que você está falando não? Por que você está indo fazer o exercício? Por que você está acordando e mantendo a rotina? Por que você não está simplesmente sentado no sofá vendo televisão? No momento que você realmente teria que estar lá, fazendo sua caminhada, fazendo sua comida, preparando a tua semana. É isso que você precisa. É isso que você tem que fazer para que você consiga manter o processo, para que você consiga superar os obstáculos, para que você consiga literalmente avançar e ter grande resultado. E posso dizer para você, 95% das pessoas que hoje desistem é porque não colocou um sentido maior. Porque uma coisa eu falo, né, eu trago essa relação, que é uma relação mais impactante. Mas imagina se hoje você tivesse em cima de uma maca. Imagina se hoje você estivesse com uma doença, imagina se você hoje estivesse em risco de vida e você tivesse filho, família, uma série de coisas dependendo de você. Eu tenho certeza que você iria refletir demais sobre tudo que você fez, sobre tudo que você faria diferente. Eu tenho certeza que você faria de tudo e qualquer coisa para sair daquele estado por conta das pessoas que você ama. E eu falo, não deixe chegar nesse dia. Comece agora. Comece agora a mudar. Comece agora que você tem grandes chances, que você tem grandes oportunidades, que você tem grandes ferramentas ao seu redor para fazer diferente. Não deixe chegar no fundo do poço. Porque quando chegar no fundo do poço, a única forma, a única medida vai ser o externo. Vai ser os remédios, vai ser a equipe médica, vai ser o hospital e vai ser o grandioso. Mas é muito ruim você estar dentro de uma situação de risco onde você não pode mais fazer nada. É triste. Então não espere isso acontecer. Encontre um sentido hoje, um sentido real. Coloque ele em frente à tua cama, coloque ele na geladeira, coloque ele na mesa do teu trabalho, coloque post-it tudo, para você lembrar o porquê que você está fazendo. Porque quando você pensar em desistir, você vai olhar para ele e você vai ver.
Eu não dou conta de ouvir pessoas falando que está pensando em desistir. Cara, quando você pensa em desistir, você está se direcionando para esse cenário que eu acabei de falar. Não tem outro cenário a não ser você em cima de uma maca ou você doente, quando você não cuida da tua saúde. Eu sei que é pesado, eu sei que você pode estar sentindo agora, eu sei que você pode estar pensando uma série de coisas, mas eu estou sendo real. Eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Eu não estou aqui para te enganar, eu não estou aqui para te iludir. Eu estou aqui para te falar a verdade. Isso que eu não entrei naquilo que o guru não fala para você, naquilo que os especialistas também não falam para você. Eu só estou falando dos erros que você comete. Mas a gente vai entrar exatamente agora no que você não sabe, tá? E a primeira coisa que você tem que saber é que dieta não vai fazer você emagrecer, tá bom? E agora eu sei que você vai pensar assim, Lucas, mas calma aí, o que é isso? Você está falando que dieta não vai emagrecer, então teus pacientes eles emagrecem como? Você tem que saber que um papel, uma folha de papel, é uma ferramenta, tá bom? E trago eu trago aqui essa reflexão. Por que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas passam por um procedimento extremo, cortam lá, né, tiram o intestino, diminuem, fazem loucuras e voltam a engordar? Porque pessoas já fizeram todo tipo de dieta e você talvez seja essa pessoa que fez tudo e voltam a engordar? Por que pessoas tomam um remédio que levam elas a não comer, que levam elas a, cara, mudar, e elas voltam a engordar? Perceba que eu estou até falando aqui, trazendo situações mais extremas do que propriamente uma dieta, e que, ainda que esses tipos de procedimentos extremos, eles não garantem que você vai emagrecer. E eu trago isso aqui porque existe uma coisa mais profunda que não é falada. Não é falada. E eu vou falar para você por que fazer dieta não emagrece. E o porquê que é tão importante você ter um acompanhamento. Você vai entender o porquê disso, tá bom? Você vai entender. Inclusive, eu já falei um pouco disso no Instagram, mas agora a gente está entrando num cenário que, cara, ir no nutricionista, pegar dieta ou acreditar que dieta faz, tá passado, tá bom? Isso é coisa da era antiga. A gente está entrando num cenário que um novo modelo que realmente traz resultado é o modelo de acompanhamento, de mentoria. Talvez você já tenha ouvido isso. Né? Mentoria é o quê? Você tem um mentor que está contigo, está lá. Uma pessoa que vai te dar a mão e vai te levar onde você quer, porque você precisa disso. Nós, e eu me coloco, preciso disso. Hoje eu tenho um mentor. Hoje eu tenho uma pessoa que me dá a direção para aquilo que eu quero atingir. E hoje não é, no caso, minha dieta, mas é o meu negócio. Eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. E para que eu vou perder tempo? Eu vou bater a cabeça, eu vou investir em coisas que eu acho que pode dar certo. Investir em coisas que eu estou vendo na internet, se eu tenho uma pessoa que já passou por tudo que eu, né, vou passar, que vai falar assim, ó, faz dessa forma, já vai me dar o direcionador, as coisas certas do que fazer, do que não fazer, para eu ganhar tempo e ganhar dinheiro também, né? Porque no momento que eu gasto ali meu dinheiro com uma coisa que não vai me garantir um retorno, eu perco dinheiro. Então, se eu só boto na coisa que vai me dar retorno, eu estou ganhando, né? E eu vou explicar ao longo desse tópico aqui por que dieta não vai emagrecer. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que a forma que você se enxerga vai determinar o seu resultado. E aqui a gente já começa a desdobrar o porquê que dieta não funciona. E já está relacionado à forma que você se enxerga. E trazendo um nome para isso, talvez você já tenha ouvido falar isso, não, mas é a famosa autoimagem. A imagem que você tem de você. Por exemplo, uma mulher que fala que
depois dos 40, ou que a idade é um grande empecilho, ela tem uma imagem dela de que ela já está num determinado patamar que ela já não tem mais facilidade de emagrecer. Essa é a imagem que ela tem dela. Quando a pessoa fala, eu sou muito ansiosa, eu sempre tive isso na minha vida, ela está falando o quê? Ela se vê como uma pessoa ansiosa. E essa imagem aqui é bem bacana, né? Porque a forma que você se vê é a forma que você vai se comportar. Se eu acredito que eu não sou um cara capaz de dar uma aula, eu não vou dar uma aula. Pode ter certeza disso. Mas, quando você se vê de uma forma diferente, você vai agir e reagir de uma forma diferente. E aí, a forma que você se vê vai determinar o teu resultado. E isso está muito ligado, por exemplo, uma pessoa que faz cirurgia bariátrica e engorda. O que está mostrando ali? Só está mostrando que ela se vê gorda. É casos, né, que a gente pode pegar de outro lado, estéticos. É a pessoa que faz uma cirurgia no nariz para consertar, tá diferente, mas ela continua se vendo feia, ela continua se vendo de uma forma que ela não tá. Porque a imagem que ela tem dela ainda não está adequada para aquilo que ela quer. Então, qual a imagem que você tem de você hoje? Como que você se enxerga? Porque se você ainda se enxerga como uma mulher com sobrepeso, uma mulher gorda, uma mulher que não é capaz, uma mulher que não tem segurança, uma mulher... Cara, isso vai continuar acontecendo na sua vida. Você vai continuar fazendo, você vai começar a dieta, você vai começar uma série de coisas. E você vai voltar sempre para o mesmo lugar. Eu sempre falo com o paciente quando chega no consultório, falo assim, Lucas, lá atrás, cara, eu consegui emagrecer tantos quilos, eu já tive um resultado, cara, eu fiz sozinha e tal, não sei o quê. Eu pergunto, quantos quilos você tinha antes de você ter esse resultado grandioso? Eu tinha, sei lá, 80 quilos. E aí? E aí que eu perdi 10 quilos, 15 quilos. E olha, sozinho e tal. Já tive pacientes que relataram isso. E aí eu falo, legal. E hoje? Cara, hoje, sei lá, aconteceu várias coisas e tal. Mas quantos quilos você está hoje? 80 quilos. Talvez você... Pare para pensar. Pare para pensar se você é um caso desse, né? Que teve um resultado em um momento da sua vida que você mudou, que literalmente você teve uma grande mudança, mas hoje você está insatisfeita. Pega para ver se não existe uma proximidade em quem você era e como você estava antes de ter esse grandioso resultado e hoje. E mais, observe se os comportamentos que você tem hoje não são iguais como você tinha lá atrás, quando você não estava satisfeita também e por isso você começou a mudar. Você vai perceber que sim, existe uma semelhança. Isso não é uma loucura, isso existe uma explicação. Não faz sentido eu entrar na profundidade dessa explicação, mas eu quero que você entenda isso. E eu estou conectando coisas para você ver que faz sentido. A pessoa que toma remédio, a pessoa que faz dieta, e ela volta a engordar e volta para o mesmo patamar que ela era. Igual. Né? E dependendo do caso, ela vai só piorando porque ela continua tendo. Então, você tem que mudar a imagem. Né? Isso está muito ligado ao quê? Ao erro de você querer mudar o externo sem mudar o interno. Veja, a imagem que eu tenho é uma questão interna. Eu já começo aqui, né? Lembre-se, tem um resultado diferente, eu tenho que mudar a pessoa que eu sou, tenho que fazer diferente. Então, comece mudando dentro de você. Qual a imagem que você tem de você? Anote. Anote. O que você fala de você? Agora, pega a experiência que você quer ver, pegue o resultado que você quer ter e vê se tem coerência, a forma que você se vê com aonde você quer chegar. Não vai ter. E aí você tem que ser, essa imagem do gatinho. Você tem que se ver como uma leoa, você tem que se ver como um leão, você tem que se ver da forma que você quer ficar. E você tem que trabalhar isso. É um exercício, tá bom? Não é assim, eu sou assim. Não. Amanhã você pode ter certeza que você vai voltar ao automático. E eu vou explicar exatamente como isso funciona
né? Por que isso funciona? Mas você tem que entender que existe uma programação de comportamentos que funciona, né? Que roda dentro de você de acordo com aquilo que você acredita. Lembra que eu falei a questão dos comportamentos que você tinha antes de um grande resultado, caso você já tenha passado por isso, e os comportamentos que você tem hoje, eles se repetem. E olha que interessante, 2 feedbacks que eu trouxe aqui, de pacientes que, antes de me conhecerem, elas acreditavam que, por exemplo, essa aqui da esquerda, né, arroz e feijão, não fosse dar resultado. Então, qual era o comportamento dela? Não comer arroz e feijão. Ela acreditava, ela via aquilo ali como um grande vilão. E depois que ela começou a me acompanhar, depois que ela começou a ter o acompanhamento comigo, né, ela começou a ver que aquilo era uma mentira. Ela tinha que mudar a forma que ela via. Eu já vi casos de pessoas que acreditavam que tal alimento ia aumentar muito a glicose. Então era ruim para ele. Que uma fruta era vilã, e não comia fruta. Mas, sabe o que acontecia? Comia bolo, comia doce, comia outras coisas que sim, tinham um impacto. Elas sabiam disso, mas não tinham o mesmo bloqueio com a fruta, por exemplo. E olha só que interessante. Sempre sofri com as imensas restrições durante anos. E provavelmente esse tenha sido o motivo de tantas desistências. Olha as coisas se conectando. Tá vendo como eu não falo por achismo? Você é uma pessoa super acessível, as recomendações são muito claras e fácil de entendimento, não deixam dúvidas. Então, ela vem agradecendo, né? Vem falando um pouco de como é o meu trabalho. E é disso. É através disso aqui. Como eu falo, não é você simplesmente pegar isso aqui que eu estou falando e vai mudar. Não, você tem que internalizar, você tem que repetir. E eu faço isso, né, com elas. É uma recomendação, é uma explicação, é um conhecimento que eu vou passando dentro desse acompanhamento que eu faço, que vai, sim, trabalhando, internalizando de uma forma mais otimizada. Porque quando eu falo assim, olha, faz isso, faz, relaxa, confia em mim, mas faz isso, eu estou aqui para te ajudar. A pessoa já tem mais segurança. E através da segurança, ela já consegue fazer com mais facilidade. Porque eu sei quando existe um bloqueio, o quão difícil é. Porque a gente fica, ai, mas meu Deus, eu vou engordar. Aí você fica tensa. Mas quando você faz porque alguém está segurando a tua mão, é igual uma criança que está tentando andar, ou é igual o filho que está tentando andar na bicicleta e fala assim, o pai fala, cara, vai, a mãe fala, vai, pode confiar que eu estou aqui atrás segurando a bicicleta. Ele ganha confiança de ir sem a rodinha. E quando ele vê que ele é capaz de ter controle ali, ele começa a ter mais equilíbrio e o pai vai, agora você consegue. Ele vai ver que consegue. É a mesma coisa da alimentação. Tá? E aí, uma outra paciente que relata aqui, né, que estava conversando com a minha mãe sobre a mudança na vida e que não era só a alimentação, porque de fato não é só sobre a alimentação. Dentro do meu acompanhamento eu não trabalho só com alimentação, mas eu trabalho com a pessoa. E olha só que interessante, ela se via como uma pessoa preguiçosa. Ela fala aqui, ó, minha disposição está incrível. Sempre fui preguiçosa. Ela sempre teve uma autoimagem, uma visão dela que era preguiçosa. O que acontecia? Ela tinha preguiça. Ela tinha preguiça. E essa preguiça vai se desdobrando em várias outras coisas. Então, ela fala aqui, ó, o meu humor mudou, pois era bem estressado. Então, veja, a gente começou a fazer um trabalho, né, começou a fazer um processo de mudança na alimentação, em várias coisas, que ela mudou e ela viu que, cara, aquilo ali não era uma verdade. Ela não era aquilo que ela achava que ela era. E hoje ela vive uma experiência diferente. Então, você tem que entender que a forma que você se vê, os comportamentos que você tem, as falhas que você tem e a dificuldade que é de você chegar no resultado que você deseja, está totalmente relacionado na forma que você se vê e na programação que existe dentro de você. E talvez fique um pouco difícil de entender, por você nunca ter ouvido isso, mas o que é uma programação? São comportamentos automáticos que você tem. Então, por exemplo, se você for parar para ver, você, muito provável que sempre, quando acorda,
tem comportamentos repetitivos iguais todos os dias. Então, você acorda por um lado da cama, você, logo ao acordar, tem um comportamento já automático. Então, sei lá, você vai escovar os dentes, vai beber água, isso é automático. Você, ao escovar os dentes, você faz sempre os mesmos movimentos. Por exemplo, você está respirando agora. E você não estava se ligando que você estava respirando. Você não estava com a atenção no... Não, estava normal. Isso é o quê? É uma programação que acontece sem você se preocupar, sem você pensar nisso. Seu corpo, você tem que entender, ele funciona no modelo, no modo, e é por isso que existe esse programa, que você não gasta energia. Se você tivesse que gastar a energia que, teoricamente, a gente gasta para coisas novas, né? Para começar uma dieta, você gasta uma energia tremenda, uma coisa nova. Se você tivesse que gastar essa energia sempre, você já estaria morta. Então, o corpo ele é inteligente, ele faz o quê? Ele vai se moldando, ele vai se adaptando àquela situação, àquele contexto, até construir o famoso hábito. Hábito é você fazer a mesma coisa sem você pensar muito, sem você gastar muita energia. Então, isso vai se moldando a tua realidade. Então, isso é uma programação que se repete todos os dias. E quando você começa uma alimentação diferente, quando você começa uma atividade física, quando você começa coisas novas, é muito difícil. Por quê? Você gasta energia. Você tem que, de fato, pensar. Se você é uma pessoa que não faz atividade, cara, não é automático você. Por exemplo, para mim é automático. Todos os dias eu faço minha atividade. Eu não gasto. Inclusive, é muito difícil eu não fazer. Cara, eu gasto muita energia quando eu não faço. Porque eu fico pensando, ai meu Deus, eu não fiz atividade. Aí será que eu gasto energia quando eu não faço? Porque eu fico pensando. Mas, para que isso pudesse ser construído como hábito, no início foi difícil. No início, quando estava chovendo, por exemplo, agora, quando eu estou fazendo sala, está chovendo pra caramba. Para eu ir para academia com chuva, era um sacrifício. Putz, está chovendo pra caramba, está frio. Putz, não, vou ficar em casa. Mas eu tive que ir, porque você só constrói o hábito fazendo. E depois que você repete, por isso que eu falo sobre a repetição, e por isso que eu falo sobre você ser inteligente o suficiente, não querer fazer tudo, porque você vai gastar muita energia, você vai ter dificuldade, mas fazer de forma gradativa, você consegue literalmente construir novos hábitos e mudar toda essa programação. Tá? E aqui eu trago um aqui, ó. Isso aqui é uma seguidora que me mandou e explicando o porquê que você tem dificuldade, né? O porquê que é difícil mudar. Como eu falei, o nosso corpo é inteligente e o seu cérebro, ele não quer que você gaste energia, tá? E ele quer te proteger. Então, quando você muda, então quando você começa uma dieta, quando você começa a fazer exercício, quando você começa a se colocar em situações que você fala não para aquilo que você faria, sei lá, comer uma coisa, você fala não, você está gastando energia. É um estresse que você está passando. Só que o nosso cérebro ele não sabe que você está passando por isso. Ele só entende uma coisa: perigo, perigo, perigo. Atenção, essa pessoa tá, esse corpo aqui está estressado, esse corpo está gastando energia. Então ele começa a se regular de uma forma que tire você desse cenário. São mecanismos de defesa que te conduz a voltar para aquele conforto, para aquela situação que é mais segura. E aí eu trago aqui, né, o que a seguidora me falou, preste atenção. Ela falou, olha, eu estou com um nutricionista endócrino, então ela está tendo um suporte ali de 2 profissionais, mas ela relata que ela está tendo dificuldade. Está tendo dificuldade de manter, está tendo dificuldade de dizer não para as tentações. E ela tem olha só que interessante, ela tem uma crença de que por ela ser obesa, o processo é mais lento. Ela tem essa crença. Então, de fato, as coisas vão ser mais lentas. Porque ela passa a acreditar que aquilo que ela está tendo de resultado é normal porque ela é obesa. Ou seja, aquele pouco de resultado. Só que isso é uma mentira. E, na verdade, pessoas que são obesas têm uma queda de peso, têm uma mudança muito mais rápida. Por quê? Porque o corpo está num cenário de... como que eu posso dizer? Cara, extremo. Me tira daqui.
me ajuda. Então, é um excesso de gordura que começa a sobrecarregar os órgãos, é um excesso de peso que começa a sobrecarregar as estruturas, o joelho, o calcanhar, o core da cintura, né? Então, ele vai querer eliminar. Então, quando você começa um processo de forma correta, uma alimentação alinhada com a tua realidade, alinhada com a tua vida, com as tuas dificuldades, caramba, o teu corpo, ele vai, elimina aquilo, queima muito mais rápido. Então, pelo contrário, quem é obeso ou quem está com sobrepeso, né, dependendo do grau da composição corporal, cara, vai embora. Vai embora, é rápido, tá? Mas existe uma crença, existe uma falta de alinhamento aqui do profissional com o paciente, né? Talvez o paciente aqui, no caso, essa pessoa, ela não tem um conhecimento adequado e por isso ela está tendo esses problemas. Pode ser. Ou às vezes é falta de um bom acompanhamento profissional. Porque esse modelo que eu estou falando esse novo modelo de trabalho agora, né? Não é todo profissional que faz. Então pode ser que o próprio endócrino, o próprio nutricionista, só passou um cardápio para ele e falou assim, cara, volta daqui a 30 dias. E não está sabendo como que ela está, não está sabendo as dificuldades. Então, realmente fica mais complicado, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso. A forma que você se vê, as crenças que você tem, e você entender como que funciona o teu organismo, tá bom? E aqui, ó, o caso que eu falei para vocês da academia. Essa aqui, a Tânia, do lado esquerdo, ela teve esse resultado sem fazer academia, tá? E ela fala aqui, ó, mesmo sem tempo ir para academia, só com orientação alimentar, que não costumo chamar de dieta, pois nenhuma dieta me fez comer o que eu gosto e ainda tenho o corpo e a saúde alta. Consigo meus resultados comendo bem. E a Tânia veio de um modelo de shake, que só engordou ela. E olha só a mudança que ela faz. E aqui foi um outro comentário que ela fez quando eu postei um resultado dela, uma live. Ela falou, ó, as pessoas ainda até hoje são impressionadas, ou seja, ela manteve o resultado, porque ela aprendeu, ela ao longo do acompanhamento, ela foi aprendendo. Tudo isso que eu falo aqui, eu falo com meus pacientes. Eu vou ensinando, eu vou internalizando. E aí eu acho que é interessante, nem me sacrifico mais antes de ir à praia para caber no biquíni. Isso é meu corpo saudável em forma até hoje. E essa aqui é a Adriene, que também teve um baita resultado, onde ela achava que comer carboidrato era um problema, né? Ela via profissionais aterrorizando o consumo de frutas, ela não comia fruta, e agora ela fala que aprendeu, né? E tem prazer. Olha só que interessante o resultado delas. Isso aqui é uma forma, novamente, de trazer para vocês a verdade que eu estou falando. A realidade de quem realmente bota em prática, de quem faz o processo, tá? E aí, como que você também pode mudar, né? Como que você também pode construir. Então, aqui eu vou mostrar para você, vou ilustrar para você como que eu faço isso na prática. Como que essas mulheres, esses cases, né, conseguiram. O que estava por trás? Então, vou trazer aqui o meu modelo de pensar, os fundamentos que estão por trás da construção de um plano perfeito. Então, eu começo aqui, o que eu trabalho, né? Isso aqui faz parte da minha anamnese, então é o plano de ação que eu começo com o paciente. Então, você tem que entender o seguinte, você quer emagrecer, certo? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você tem que criar um plano de ação. Plano de ação é você avaliar, né? O plano de ação é avaliar o paciente, a pessoa. Você tem que se avaliar hoje. Eu tenho algumas coisas que eu categorizo como importantes e fundamentais nessa análise, para que eu entenda o contexto e dê uma direção, e comece. Não adianta você chegar e querer começar sem ter isso aqui. É a famosa analogia do seguinte, você quer chegar em um determinado lugar, né? Você está numa cidade que você não conhece, você quer chegar num lugar lá, num restaurante. Se você não tiver o endereço, se você não tiver uma referência, se você não tiver um mapa, se você não tiver nada, cara, você está perdido. Então, você vai ficar perdendo tempo, você vai ficar, de fato, aí com dificuldade de encontrar. Então, isso aqui é o plano de ação, né, que eu dou o nome de plano de ação.
Que a primeira coisa que eu faço com os pacientes é definir ali, ter clareza de onde eu quero chegar. Lembra lá? Ter um sentido real. Então, eu falo o seguinte, olha, o que você quer? Qual é o sentido pelo qual você vai fazer o que você vai fazer a partir de agora? Você vai começar a transformar a pessoa que você é. O que está levando você a isso? Então, qual é o seu objetivo? Né? Por que ela está querendo atingir esse objetivo? Se você quiser, você pode pegar isso aqui e já começar a fazer o seu. Tá? O que você não está disposto a abrir mão? Isso é importante também. Todo mundo tem uma coisa que não está disposto a abrir mão. Não fale, e essa pergunta era muito interessante. Antigamente eu falava assim, olha, o que você está disposto a fazer para o teu processo? Aí os pacientes falavam, qualquer coisa. Mentira. Isso é uma mentira. Então, o que você não está disposto a abrir mão? Tem gente que não está disposta a abrir mão do vinho, tem gente que não está disposta a abrir mão das festas. Tá tudo bem. Você tem que saber o que você não está disposto a abrir mão. Isso tem que fazer parte do teu plano, tá? Depois a gente entra nos pontos cegos. Então, aqui eu começo, né, dentro da consulta, eu começo a avaliar pontos cegos. Então, por exemplo, quando eu recebo um paciente que fala para mim que não come fruta porque acha que engorda. E aí não come fruta. Então é um ponto cego. Por quê? Ele não come fruta, mas ele come o doce, porque ele tem vontade de comer doce. E aí ele poderia estar comendo uma fruta que tiraria a vontade dele de comer doce e evitaria que ele errasse. Então isso é um ponto cego. Um outro ponto cego é eu pego um paciente que, por exemplo, sei lá, acha, né, acha que comer um pão com manteiga de manhã não é um grande problema para ele. Então, ele come pão com manteiga de boa. Tá bom? Então, são pontos cegos que, muitas das vezes, são as crenças, aquilo que a gente acredita, né? Ou aquilo que a gente não sabe, não tem um conhecimento. Então, eu vou identificando esses pontos cegos. Metas, eu gosto de colocar metas para 30, 90, 30, 60 e 90, né? Metas de curto, médio e longo prazo, para a gente ter um certo direcionador daquilo que eu quero atingir em tempos, né? Então, cara, o que eu quero daqui a 30 dias? Então, por exemplo, 30 dias é uma meta de curto prazo, você não necessariamente precisa ficar colocando peso, tá? Mas, sei lá, eu quero fazer 80% da dieta. Eu vou manter 80% desse plano. Meta daqui a 30 dias, eu vou sair tantas vezes da dieta. Eu vou errar tantas vezes. É uma meta. Né? Porque entenda que o peso é só uma consequência. Você não precisa focar no peso. Você não precisa ter que focar no externo. Tem que focar no interno. Então, se eu falo de seguir uma dieta, o que eu estou falando? Cara, meu comprometimento. A mudança interior. Se eu estou falando de errar tantas vezes, olha, eu vou trabalhar os meus erros. Meta de 30 dias, eu vou beber só tantas cervejas. Eu gosto de trabalhar assim. Porque peso, a gente sabe que é relativo. Se você treina, principalmente, pode ser que você ganhe massa, perca gordura e o teu peso esteja igual. Então é mais fácil você falar de comportamento. Quais são os comportamentos que você vai se desafiar a fazer, do que você não vai fazer? Então a gente começa a entrar aqui no modelo de mudar a pessoa que você é. E aí a gente entra na famosa rotina eficiente, para quem já me acompanha há mais tempo, sabe o que é isso. Para quem não me acompanha, rotina eficiente é aquilo que você faz todos os dias e elementos que estão dentro da tua rotina. Então, eu já começo aqui entendendo o sono da pessoa, eu já começo a entender o intestino, então eu começo a avaliar, cara, como está o seu sono? Quantas horas você dorme por dia? Como que é a qualidade desse sono? Ou seja, você dorme de um jeito, você acorda de outro? Ou você dorme cansado e acorda cansado? Como que é isso? Como que é o intestino? Está travado? Né? Ou não? É um intestino funcionando regular? Mas eu também não me preocupo só com o intestino. Como está a tua digestão? Se é uma pessoa que tem gastrite, se é uma pessoa que tem refluxo, se é uma pessoa que tem muita distensão abdominal, então tem total relação, tá? A gente começa por aqui. Então, isso aqui são elementos que, se eu não olhar para isso, não tem como eu falar de dieta, não tem como eu falar de alimentação. Porque a minha alimentação, o plano perfeito, ele se torna perfeito porque ele vai estar enquadrado aqui, em todos esses elementos que você vai ver agora. Hidratação, como que está o seu consumo de água? Se você é uma pessoa que bebe 500 ml de água, não tem como eu falar para você de alimentação se você não começar a melhorar o seu consumo de água. Você precisa se hidratar. Você precisa ter um corpo hidratado. Mais de 70% do seu corpo constitui-se de água.
Então, você imagina uma pessoa que bebe 500 ml de água, sendo que o mínimo é a dos 2 litros. 2 litros. Exercício, como que você está hoje? Está sedentário? Está fazendo alguma coisa? Porque se eu pego uma pessoa sedentária, a abordagem dietética vai ser de um jeito. Se eu pego uma pessoa que faz caminhada, vai ser outra. Se eu pego uma pessoa que faz musculação, é outra. Até mesmo questões de orientação. Cara, começa com uma caminhada se você é sedentário. Eu nunca vou falar para uma pessoa começar uma academia, porque eu sei o esforço que é. A minha orientação é, cara, comece uma caminhada, vai com calma. Comece aos poucos. Lembra lá do primeiro slide, que era o gráfico da intensidade? Começa no verde. Vai com calma. Pele, cabelo, unha. Isso aqui é muito para mulher, né? Como que tá a sua pele, seu cabelo, sua unha? Isso aqui demonstra a qualidade nutricional da sua alimentação. Mulheres que não têm uma alimentação nutritiva têm a pele, o cabelo e a unha fraca. E aí toma vitamina, toma um monte de coisa. Está na alimentação, principalmente o consumo de proteína. Isso também é uma coisa que começa a mudar ao começar uma estrutura alimentar alinhada. Ansiedade e estresse, como que está o seu nível de ansiedade, o seu nível de estresse? Né? Isso é um ponto importante. Se você não sabe, deixa eu pegar uma água aqui. Se você não sabe, se você não sabe, o nível alto de estresse leva você a ter dificuldade de perder peso. Porque o teu cortisol, que é o hormônio do estresse, não sei se você já ouviu falar dele, mas o cortisol elevado de forma crônica começa a desregular o teu metabolismo, começa a ter um aumento de um hormônio que acumula água. Então, pessoas estressadas são pessoas mais inchadas, são pessoas que têm mais dificuldade de emagrecer, são pessoas que têm mais fome, menos saciedade. Tudo isso por causa do estresse. Então, eu tenho que olhar para o estresse do meu paciente. Se é um paciente que, por exemplo, tem uma rotina de trabalho muito estressante, a alimentação dele vai ser voltada pensando nisso. Se é uma pessoa muito ansiosa, ela provavelmente desconta na comida. Eu tenho que pensar muito bem na alimentação que ela vai fazer. Eu não posso, de repente, tirar determinados alimentos. Não, senão piora tudo. E, por fim, as dificuldades que esse paciente está enfrentando. Então, se é uma paciente que, caramba, como, por exemplo, a seguidora lá que manda aquela mensagem, doutor, eu tenho dificuldade porque eu não consigo dizer não às tentações. Eu gosto de comer uma pizza, um hambúrguer. Cara, vamos trabalhar isso. Eu preciso trabalhar essa dificuldade. Eu não posso, eu não posso não olhar para ela. Não faz sentido isso. A dificuldade é um pontapé inicial que você tem que trabalhar. Não tem como eu falar de resultado com você se eu não trabalho a dificuldade. Então, por exemplo, eu pego o paciente e falo assim, nossa, minha maior dificuldade é ficar sem arroz e feijão. Aí tem paciente que, por exemplo, foi um nutricionista, e aí ele fala, eu fui no nutricionista que tirou arroz e feijão. Ou minha dificuldade é não conseguir fazer uma alimentação muito complexa. Eu fui no nutricionista e me passou uma série de coisas que eu não consegui manter. Então, eu tenho que pegar a dificuldade e partir dela. Eu tenho que olhar também para esses elementos, porque muitas das vezes os elementos, quando estão desalinhados, né? Então, por exemplo, a pessoa que está com o intestino travado, pessoa que está com uma dificuldade na alimentação, pode ter certeza que o sono pode estar impactando. Então, através do sono, vai ter uma dificuldade na alimentação, porque a fome e a saciedade ficam desreguladas. O intestino fica travado, porque o nível de estresse é muito elevado, então tem uma relação direta cérebro-intestino. Então, trava o intestino. Tem toda uma relação, e a gente precisa olhar para isso. Por isso que eu falei, emagrecer não está relacionado só com a alimentação. E não tem como eu falar de alimentação se eu não estou falando dos elementos, como que esses elementos estão na sua vida. Tá? E se você está disposto a fazer diferente, eu deixo aqui um passo a passo, de forma bem simples, para você começar, porque não adianta eu te dar uma coisa complexa. Então, dito tudo que eu falei, né, você vai ter oportunidade, se quiser, de rever essa aula, e um dos benefícios de ter aula gravada é justamente isso, mas é o que você precisa fazer. Focar em solucionar de 1 a 2 problemas,
1 a 2, lembre-se, não comece tudo de uma vez. Eu sugiro que comece com 1, mas se quiser começar com 2, alimentação e treino, tá ótimo. Faça isso por 21 dias de forma consecutiva. Então, pegou ali 2 coisas, vou focar na minha alimentação e no meu sono. Vou começar a olhar para o meu sono, dormir cedo e tal. Cara, faça por 21 dias. 21 dias consecutivos já vai conduzir você a ter um hábito mais formado, já vai ser menos difícil do que é no primeiro dia. Tá? Comece de forma progressiva. Então, por exemplo, não comece restringindo alimentos, não comece tirando alimentos, comece reduzindo. Se você bebe 20 cervejas, comece com 10. Passe para 10, né? Então, eu vou beber 10 cervejas. Se você toma açúcar, reduza. Comece de forma progressiva. Ah, Lucas, quero começar a melhorar o meu sono, então eu vou começar a dormir cedo. Pô, se você dorme meia-noite, não tente dormir 9 da noite. Comece aos poucos. Mesma coisa acordar. Então, comece de forma progressiva, tá? Metas dentro da sua capacidade. Não adianta você querer se iludir que você vai para fazer academia todo dia. Se você nunca fez, ou se você está parado, comece com um dia na semana. E bata essa meta. É meta simples, fáceis, sim. Não comece com coisas difíceis. Tá? Controle a sua alimentação, a quantidade. Isso é muito importante. O controle, começar pelo controle, é um dos passos mais importantes. Tá? Monitore sua evolução. Você precisa ver se você está evoluindo. É uma ótima forma de você ter motivação. Então, vai lá, tira foto, se pese, utilize a roupa também como uma forma de avaliação e faça isso de forma periódica, a cada 30 dias, 15 dias. Né? Eu gosto de fazer a cada 7 dias, pelo menos a balança, para eu ver se meu caminho está certo. Se eu tiver muita dúvida, já vou lá, pego uma roupa, visto aquela roupa, tiro uma outra foto. Eu vou fazendo isso. Eu preciso ver, nós precisamos ver. Se você não estiver vendo, você vai achar que nada está acontecendo. Então, isso é importante. E se o seu problema é final de semana, se o seu problema, o grande vilão hoje é o final de semana, cara, comece limitando. Então, por exemplo, você é uma pessoa que começa a beber sexta, sábado e domingo. Comece a partir do sábado e limite. Se você bebe 20 cervejas, 10 no sábado, 10 no domingo. Eu fiz uma consulta com o paciente essa semana, né? No momento que eu estou gravando essa live, essa aula, o paciente falou, Lucas, cara, eu gosto de tomar um vinho. Eu tomo uma garrafa sábado e domingo. E eu tomo não vou falar uma taça por dia. Eu não abro mão disso. Nem adianta você falar para eu tirar, porque não vai dar certo. A gente vai brigar. Fala para eu fazer qualquer coisa, menos isso. Eu falei, fica tranquilo. Eu só preciso fazer o seguinte, vamos começar a controlar isso? Vamos controlar? Porque ele falou que naquele dia da consulta, naquele momento, ele estava até mais que extrapolando no final de semana. Eu falei, cara, vamos melhorar isso. Ele estava bebendo, se eu não me engano, 2 garrafas de vinho no sábado e 2 garrafas no domingo. Eu falei, cara, vamos passar para uma. Aí ele falou, Lucas, eu vou fazer o seguinte, eu vou beber só em um dia, tá bom? Perfeito, vamos controlar isso. E aí começou a controlar e isso começa a mudar os comportamentos. Então, esses são os passos que você pode dar, tá bom? Essa é uma forma que você pode fazer agora. Mas se isso estiver muito complexo para você, se tiver muita coisa, muita informação, como eu falei, estou abrindo a oportunidade de você ter um acompanhamento comigo. Se você quiser otimizar o teu processo, né, ter uma pessoa que faça isso para você, uma pessoa que vai te acompanhar, você só se preocupe em executar, eu posso te direcionar, acelerar o teu processo e te acompanhar durante toda a tua caminhada. Através do meu programa, né, e aqui tem algumas coisas que você vai ganhar através do programa de acompanhamento, são 6 meses de acompanhamento, onde você vai ter 6 consultas, no caso, uma por mês, além de todo o acompanhamento, tá bom? Então, esse acompanhamento eu faço semanal, eu entro em contato, como que tá. Cara, eu pego na tua mão e vou junto com você. Você pode ver pacientes, né, resultados de pacientes que foram surreais justamente por isso. Porque eu estou lado a lado, eu estou tirando dúvida, eu estou disponível. Então, você vai receber um plano alimentar feito na hora, então a gente vai ter uma consulta. Como eu mostrei para você, eu trabalho ali na anamnese, a gente vai detalhando tudo e tal. Faço o plano junto com você, construo ele junto com você, e aí a gente vai e começa o processo. Caso você tenha alguma dificuldade, algum problema,
eu já faço algum ajuste, eu já altero. A gente não faz rotação de cardápio a cada consulta. O cardápio é uma ferramenta, como eu falei. Lucas, não estou conseguindo superar, não estou conseguindo fazer dessa forma, estou com dificuldade, minha rotina mudou. Eu já mudo na hora aquele plano que a gente criou e a gente vai criando novos planos de acordo com a sua caminhada. Tem um kit de boas-vindas que eu gosto, né, que são materiais de clareza ali. Então, como que você faz no final de semana? Como que você pode fazer com uma viagem? São materiais bem legais, são lâminas, né, que vão te ajudando. Como eu falei, acompanhamento semanal, suporte no WhatsApp, e de bônus você ganha 2 planilhas de treino personalizada, criado por uma profissional, que é minha esposa, tá bom? Que vai te ajudar aí no teu processo. Então, se você não treina, você vai ter um plano ali com atividade, sei lá, que você possa fazer uma caminhada, e dentro disso ela cria para você um modelo que você consiga executar, treino em casa, a mesma coisa, ou na própria academia, tá bom? E o valor disso, Lucas? Quanto que eu vou ter que pagar? Bom, você vai ter que investir, né? Se hoje você fosse pagar isso em consulta avulsa, a minha consulta é R$ 400, com 6 consultas você pagaria em torno de 2.400, com 2 planilhas de treino, R$ 800, um total de 3.200. E vale ressaltar aqui que nesse modelo de consulta avulsa eu não faço acompanhamento. Eu faço todo o processo de construção, tudo mais, plano, te dou e você segue. Não tem acompanhamento. Então, eu não sei nem quanto valeria esse acompanhamento. E aí, só hoje, uma condição aqui, né, de 2.000 no Pix ou 6 parcelas de 367,85 e consigo fazer algumas outras formas de pagamento também, como parcelar em 2 cartões, né, poder dividir uma parte no Pix, outra no cartão, também dá. Bom, agora você tem 3 caminhos a seguir. Você pode continuar fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Você pode simplesmente pegar tudo o que eu te ensinei e começar a colocar em prática e começar, né, a desenvolver isso, cair, errar, enfim, errando e aprendendo com os seus erros, tá bom? E você pode simplesmente fazer diferente, dar um passo, apostar que é capaz, apostar que isso aqui que eu estou falando com você e vir para cá. E eu vou te dar uma garantia disso aqui. Isso não é uma coisa que eu faço, mas eu quero simplesmente pegar um pouco da responsabilidade. Porque eu sei que provavelmente você pode estar desacreditado, você pode achar que você não vai ser capaz, que isso não vai servir para você. E eu vou tirar um pouco desse fardo das suas costas e vou botar na minha. Eu vou te dar uma garantia. Se em 60 dias você não estiver satisfeito, se você tiver todo o acompanhamento ali que eu vou te dar, fizer o que eu falar para você fazer, cumprir, se comprometer em seguir aquilo que eu estou falando para você, você pode falar, Lucas, não gostei, não estou satisfeito, não é isso que eu achava. Beleza, eu te devolvo o seu dinheiro. Fique em paz, fica tranquilo. Eu quero que você dê esse passo, porque eu sei o que está aqui do outro lado, eu sei o que você pode atingir. Assim como essas mulheres todas que você viu, esses pacientes que você viu, eles conseguiram. Então eu sei o caminho, eu sei o que você precisa fazer. Mas eu vou tirar um pouco da sua responsabilidade, né? Porque a gente sabe que muito depende da gente, mas eu vou te dar essa garantia. Tá bom? Então, agora é com você. Agora a decisão quem tem que tomar é você. E eu espero poder estar aqui para te ajudar, para te acompanhar, transformar a sua vida.